10 sinais que Deus escuta sua oração e te aproxima da sua presença, mesmo no silêncio. Há momentos em que você ora e sente como se suas palavras se perdessem no ar. Você fala com Deus, mas o céu parece imóvel. Nenhum sinal, nenhuma resposta, apenas o silêncio. E nesse silêncio, o coração começa a duvidar. Será que Ele me escuta? Será que Ele se importa? Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus não é vazio, é presença disfarçada. É o cenário onde Ele trabalha de forma invisível, moldando o que você ainda não entende. Deus não precisa falar alto para ser ouvido. Às vezes, Ele se revela na pausa entre as palavras, no instante em que você respira fundo e decide continuar orando, mesmo sem entender. O silêncio de Deus é um convite para amadurecer a fé, não um sinal de abandono. É o intervalo entre o pedido e o milagre, onde Ele prepara o coração para suportar a bênção que está chegando. Pense nisso. Se Deus responde antes do tempo, a promessa se perde. Mas quando Ele espera, é porque está lapidando você para receber algo que não caberia em sua antiga versão. O silêncio é o forno onde Ele transforma dúvida em confiança, medo em rendição e ansiedade em paz. Quando nada acontece, algo profundo está acontecendo dentro de você. Há um momento em que o silêncio se torna resposta. Quando, sem perceber, você começa a sentir uma força que não vem de si mesmo, uma calma que não se explica, uma certeza que não se raciocina. Isso é Deus respondendo com presença. O mesmo Deus que se calou diante de Jesus no Calvário também estava ali, sustentando, cumprindo, salvando. Assim também acontece com você. Quando parece que o céu se cala, o trono ainda está ativo. Neste vídeo, você vai descobrir 10 sinais claros de que Deus escuta sua oração e te aproxima da sua presença, mesmo no silêncio. Cada sinal é uma chave espiritual para compreender o modo como Ele age quando você pensa que Ele não está agindo. Porque, no fim, o silêncio de Deus não é a ausência da voz divina, é a forma mais profunda de Ele te ensinar a ouvir. Deus escuta o que você ainda não disse. Antes mesmo que uma palavra saia da sua boca, Deus já conhece o que o seu coração tenta dizer. Ele entende os silêncios, os suspiros, o olhar perdido no meio da noite. Quando você pensa que está apenas sentindo algo inexplicável, é o Espírito Santo traduzindo em oração aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. É o clamor da alma sendo levado direto ao trono, mesmo quando a voz se cala. Você já percebeu que existem momentos em que o coração fala mais do que os lábios? Que há dores que não saem em som, mas que Deus escuta como se fossem gritos? A verdade é que Ele não precisa de discursos longos, nem de frases ensaiadas. Ele ouve o que é sincero. Ele capta a intenção por trás de cada gesto, de cada lágrima, de cada tentativa de continuar acreditando. O primeiro sinal de que Deus escuta a sua oração é quando, mesmo sem dizer nada, você sente o peso da presença dele te envolvendo. Não é uma voz audível, é um sussurro espiritual. É aquela sensação súbita de consolo no meio da dor. É quando o peito se aperta, mas algo dentro de você diz: calma, eu te escuto. Nesse instante o céu está atento. O Espírito Santo é o intérprete perfeito das emoções humanas. Ele traduz o choro em clamor, o silêncio em fé e o desespero em esperança. Ele faz o que está quebrado dentro de você se tornar compreensível diante de Deus. Por isso, quando você acha que está apenas sentindo algo inexplicável, saiba que está orando em um idioma que só o céu entende. A partir desse sussurro, algo começa a mudar. Você ainda não vê resposta, mas já não se sente sozinho. O coração se acalma, a mente desacelera e surge uma leve certeza: Ele está me ouvindo. Esse é o começo de tudo. Porque quando Deus escuta o que você ainda não disse, Ele já está preparando o que você nem imaginou pedir.
quando Ele muda o seu coração antes de mudar o cenário. Muitas vezes você pede para Deus mudar a situação, mas Ele começa mudando você. É sutil, quase imperceptível. De repente, aquilo que te tirava o sono já não tem o mesmo peso. A dor continua ali, mas algo dentro de você muda. É como se o caos ao redor perdesse força e a paz começasse a tomar espaço, mesmo sem que nada lá fora tenha se resolvido. Isso é resposta. É o movimento silencioso de Deus agindo primeiro dentro de quem ora, antes de agir no que foi pedido. O segundo sinal de que Deus escuta a sua oração é essa transformação interior que acontece sem explicação. Você não sabe quando começou, só percebe que já não reage do mesmo jeito. As mesmas palavras que antes feriam, agora não te atingem. Os mesmos medos que te paralisavam já não te controlam. Deus está moldando o coração, fortalecendo a fé e reconstruindo o equilíbrio. É nesse processo que Ele revela algo profundo. A oração não serve apenas para mudar o mundo à sua volta, mas para realinhar a sua alma com o propósito divino. Quando Ele muda o seu coração primeiro, é porque o milagre externo depende da maturidade interna. Deus não entrega promessas a corações despreparados. Ele lapida antes de conceder. Talvez você não tenha percebido, mas aquela paz que chegou sem motivo, aquele perdão que brotou de repente, aquela vontade de não desistir, tudo isso é o Senhor respondendo de forma invisível. É como se Ele dissesse: eu ouvi seu pedido, mas antes preciso curar as feridas que o impedem de receber o que pediu. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, achando que nada está acontecendo. Mas é o contrário. É aí que tudo começa. Quando Deus muda o coração, Ele já está redesenhando o caminho. O ambiente ao redor pode continuar o mesmo, mas quem você é, já não é. E isso muda tudo. Quando o tempo de espera é o lugar do encontro. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o tempo em que Ele te ensina a confiar mesmo sem provas. É nesse intervalo entre o eu orei e o Deus respondeu que a fé amadurece. Você pede pressa, mas Deus oferece profundidade. Porque o que nasce da pressa se perde facilmente, mas o que é forjado na espera se torna inabalável. A pausa divina não é castigo, é proteção. É o espaço em que Ele prepara o caminho, a promessa e o seu coração para se encontrarem no tempo certo. O terceiro sinal de que Deus escuta sua oração é quando o tempo parece ter parado, mas o seu espírito não desiste. Você continua orando, continua crendo, mesmo sem retorno. Isso é fé viva, e Deus honra esse tipo de fé. Enquanto você espera, Ele move peças invisíveis, abre portas que você ainda não vê e fecha outras que um dia entenderá. É um trabalho silencioso, mas constante, porque Ele é um Deus de processos, não de pressa. A espera revela quem você é quando não recebe o que quer. E é aí que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade, nas pausas que te moldam, nas horas em que o desespero tenta roubar a confiança. Ele transforma cada dia sem resposta em um treinamento para a vitória que vem. O tempo de Deus nunca atrasa, Ele amadurece o propósito. Muitos pedem sinais, mas poucos percebem que a demora também é um deles. A demora é o modo de Deus dizer: ainda estou aqui, só estou preparando o melhor. É quando Ele te esconde por um tempo para te revelar no momento exato. É quando Ele silencia o cenário para que você aprenda a ouvir a voz dEle e não o barulho do mundo. Então, se a espera tem te cansado, lembre-se, o tempo de Deus não é o seu relógio, é o seu processo. E quem aprende a descansar nesse tempo, descobre que a presença dEle é mais preciosa que qualquer resposta. Porque no fim, o verdadeiro encontro com Deus não acontece quando a promessa chega, mas quando você aprende a confiar mesmo sem ver.
Quando você sente vontade de orar sem motivo aparente. Existem dias em que o coração é tomado por um desejo inexplicável de orar. Não aconteceu nada de especial, mas algo dentro de você pede silêncio, reverência e entrega. É como se uma força te chamasse para se ajoelhar sem razão aparente. Esse é um dos sinais mais lindos de que Deus está ouvindo a sua oração. É o Espírito Santo te convidando para uma conversa que o mundo não entenderia. Ele desperta o coração para orar antes que o perigo chegue, antes que a dúvida cresça, antes que a fé enfraqueça. Esse chamado é o modo de Deus dizer: eu quero falar com você. Pode acontecer em um momento comum, lavando a louça, dirigindo, caminhando sozinho, e de repente o coração se enche de uma necessidade de buscar a presença. Não é coincidência. É o céu se movendo dentro de você. Essa inquietação espiritual é a prova de que a comunhão com Deus ainda está viva, mesmo quando você acha que está distante. O quarto sinal de que Deus escuta suas orações é essa vontade repentina de se aproximar dele. Ela é o eco da voz divina te chamando de volta para o lugar onde tudo faz sentido, porque a oração não é um dever religioso, é um encontro de amor. Deus não precisa de palavras perfeitas, Ele só quer a sua presença. Quando o Espírito te move a orar, é porque Ele quer te mostrar algo que só pode ser revelado no silêncio da comunhão. E é nesse instante, quando você obedece a esse impulso e dobra os joelhos, que o sobrenatural começa. Não há luzes, não há som, mas há uma paz que desce de forma suave, inexplicável, real. É como se o próprio céu se curvasse para te ouvir. A vontade de orar sem motivo é, na verdade, o motivo pelo qual Deus já está trabalhando. Então, da próxima vez que esse desejo inesperado de orar surgir, não ignore, atenda. Pode ser o Espírito Santo te livrando de algo, te preparando para algo, ou simplesmente querendo te lembrar: eu ainda falo com você e você ainda me escuta. Quando Deus fala por meio de repetições, não coincidências, há momentos em que certas palavras, versículos, músicas ou até conversas parecem se repetir por todos os lados. Você ouve o mesmo tema em lugares diferentes, vê a mesma frase nas redes sociais, alguém te fala exatamente o que você estava pensando e tudo parece estranho demais para ser coincidência. Mas não é acaso. É Deus confirmando o que você precisa entender. Quando algo se repete, é porque o céu está insistindo em te ensinar algo que sua mente distraída ainda não assimilou. O quinto sinal de que Deus escuta a sua oração é essa sequência de repetições espirituais. O mundo chama de coincidência, mas os filhos de Deus chamam de propósito. Ele usa os ecos da vida para guiar o seu caminho, como quem acende pequenas luzes no meio da escuridão. Ele fala por meio daquilo que insiste em te encontrar, porque sabe que você precisa ouvir mais de uma vez para perceber. Essas repetições são lembretes de amor. Às vezes, você pede uma resposta imediata, e Deus responde com sinais que se repetem até que o seu coração esteja sensível o bastante para entender. Pode ser um versículo que aparece em todos os lugares, uma frase dita por pessoas diferentes, ou uma sensação de déjà vu que te faz prestar atenção. Quando Deus fala, Ele não grita, Ele ecoa. A insistência desses sinais não é por acaso. É o modo de Deus sussurrar: filho, eu já te respondi. Só quero que você perceba. Ele confirma promessas, avisa sobre perigos e orienta decisões, não com espetáculos, mas com repetições sutis. É como se ele estivesse alinhando tudo ao redor apenas para ter certeza de que você entendeu o recado. Então, se algo tem se repetido na sua vida, não ignore. Preste atenção. O Espírito Santo fala em ciclos até que a alma desperte. O céu repete, não porque você não ouviu, mas porque ele te ama o suficiente para não deixar você seguir sem compreender. E quando finalmente você percebe, a fé se expande
e o coração reconhece. Deus estava falando o tempo todo. Quando algo te acalma sem explicação. Há dias em que a alma parece carregada demais e você sente que não vai suportar mais uma decepção, mais uma espera, mais um silêncio. É quando tudo parece desabar que algo inesperado acontece. A paz chega sem motivo. O problema continua o mesmo, mas o desespero vai embora. É como se uma presença invisível entrasse em cena e dissesse sem palavras: "Eu estou aqui." Essa paz que surge do nada é um dos sinais mais nítidos de que Deus escutou a sua oração. O sexto sinal de que Deus te ouve é esse consolo que vem quando nada mudou por fora, mas tudo muda por dentro. É uma serenidade que não vem do entendimento humano, porque a lógica não explica e o coração apenas sente. Essa calma é o toque suave do Espírito Santo, sinal de que o céu respondeu com presença, não com palavras. Quando o mundo espera ruído, Deus responde com silêncio que cura. A verdadeira resposta de Deus nem sempre está em um milagre visível, mas em um coração que não se quebra mesmo ferido. É quando Ele te dá força sem que você perceba de onde veio. É o descanso que brota no meio da dor. O alívio que invade, mesmo sem solução. Isso é sobrenatural. É a voz do Pai te sustentando por dentro para que você permaneça firme por fora. Quantas vezes você achou que não iria conseguir e ainda assim conseguiu? Essa resistência silenciosa não é coincidência, é graça, é o cuidado invisível de Deus atuando onde os olhos não alcançam. Quando você sente paz onde antes havia desespero, quando a lágrima seca sem explicação, quando o medo cede lugar à esperança, é Deus dizendo: "Eu te ouvi e estou cuidando de tudo." Essa paz é mais do que emoção, é presença, é a prova viva de que Ele escuta até o que o seu coração não consegue expressar. E quando o Espírito Santo te envolve com essa calma inexplicável, é porque o céu já está em movimento a seu favor. Quando Deus te protege dizendo não, há orações que Deus responde com silêncio e outras que Ele responde com um não. E esse é, muitas vezes, o sinal mais difícil de aceitar. Você pede algo com sinceridade, acredita, insiste e ainda assim a porta se fecha. Mas o que se você entendesse que aquela porta que não se abriu foi, na verdade, uma forma de Deus te salvar de algo que você ainda não sabia? O não de Deus é um ato de amor disfarçado. Ele enxerga o futuro que você não vê e interrompe caminhos que pareciam bons, mas que levariam à destruição. O sétimo sinal de que Deus escuta a sua oração é quando Ele te impede de seguir adiante em algo que parecia certo. Oportunidades desaparecem, planos se desmancham, pessoas vão embora. E você sente dor, sente perda, mas o tempo revela que foi proteção. O silêncio após uma porta fechada não é rejeição, é redirecionamento. Deus não está te negando um sonho, está te guardando para o sonho certo. O problema é que o coração humano tem pressa, e a pressa costuma confundir cuidado com abandono. Mas Deus não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Cada não é um desvio do perigo. Cada atraso é um escudo invisível. Quando você percebe que algo não deu certo mesmo após tanta oração, saiba, Ele ouviu e a resposta foi não agora ou não desse jeito. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor diz: "A minha graça te basta." É essa graça que sustenta quando as portas se fecham. Ela te ensina que o amor de Deus não se mede pelas respostas que você entende, mas pelas que você não percebe. E quando Ele diz não, é porque está dizendo sim a algo maior que ainda está sendo preparado. Um dia, você vai olhar para trás e agradecer pelas orações que Deus não respondeu do jeito que você queria. Porque vai entender que, se Ele tivesse dito sim, você teria perdido a chance de viver o que realmente era dele. As portas fechadas são a forma de Deus te conduzir para as janelas do propósito. Quando o vazio cresce,
mas a fé não morre. Há momentos em que o coração parece seco, a oração não flui, a presença de Deus parece distante e até a fé parece se apagar aos poucos. Você lê, busca, ora, mas nada te toca. É nesse deserto que Deus mais trabalha. Porque o vazio, quando é espiritual, não é castigo, é chamado. É o convite de Deus para que você o busque não pelos milagres, mas pela presença. É o Espírito Santo gerando fome dentro de você, lembrando que a alma não vive de emoções, mas de comunhão. O oitavo sinal de que Deus escuta a sua oração é justamente esse desconforto espiritual. Quando tudo parece frio e ainda assim você não desiste de buscá-lo, é porque Ele está sustentando a sua fé no silêncio. O vazio não é ausência, é preparação. É como um terreno que precisa ser limpo antes de receber a semente. Deus está removendo o que te distrai, o que rouba sua atenção, o que ocupa o espaço que só Ele deve preencher. É por isso que, em meio à aridez espiritual, Ele ainda te atrai. Você sente falta dele mesmo sem sentir nada. É um tipo de saudade que dói, mas também santifica. É o Espírito te chamando para um encontro mais profundo, onde a fé não depende de sensação, mas de entrega. Deus não quer apenas corações emocionados, quer corações firmes, capazes de permanecer mesmo sem sentir o vento do Espírito soprando. Quando o vazio cresce, é sinal de que Deus quer ampliar o espaço dentro de você para se revelar de um novo jeito. Ele seca os antigos rios para abrir novos caminhos. Ele permite a falta para que você perceba o quanto precisa dele. E quando a fé sobrevive mesmo sem emoção, é aí que ela se torna inquebrável. Então, se o silêncio está profundo e o coração cansado, não desista. Continue orando, continue crendo, continue esperando. O vazio é o prelúdio da visitação. A sede é a prova de que há água vindo do alto. E quando o Espírito finalmente derramar sobre você, entenderá que cada minuto de secura foi necessário para aprender o valor da presença de Deus. Quando pessoas ou situações te lembram de orar, Deus fala de formas sutis, mas certeiras. Às vezes, a resposta que você tanto espera não vem do céu em voz audível, mas aparece nas palavras de alguém, em uma frase que surge no momento certo, em um encontro que parece casual, mas foi planejado pelo alto. Ele usa pessoas, lugares e até pequenos imprevistos como lembretes de que está te ouvindo e te guiando. Nenhum encontro é por acaso quando se vive sob a direção de Deus. O nono sinal de que Ele escuta a sua oração é quando a vida parece conspirar para te levar de volta à presença dEle. Pode ser alguém que te conta algo que você precisava ouvir, uma mensagem que aparece na hora exata, um versículo que surge enquanto você rola a tela do celular, ou até uma música que toca e fala direto ao seu espírito. São respostas disfarçadas de coincidências, milagres escondidos em gestos simples. Deus sabe o quanto somos distraídos. Ele conhece nossas fugas, nossos medos, nossa pressa. Por isso, Ele cria maneiras de nos alcançar no meio da correria. Quando o seu coração está sensível, você começa a enxergar a mão dele em tudo, em conversas, em conselhos, em silêncios compartilhados. E de repente, o comum se torna sagrado, porque o ordinário foi tocado pela providência divina. Esses encontros são lembretes de que Deus não se esquece. Ele usa outras vozes para ecoar a sua, especialmente quando você se sente incapaz de ouvir diretamente. Às vezes, uma palavra de consolo dita por um estranho é a confirmação que você pediu em oração. Às vezes, um atraso que te irrita te impede de estar no lugar errado, na hora errada. Tudo se encaixa quando o Espírito Santo está guiando os bastidores da sua vida. Então, quando algo ou alguém te fizer lembrar de orar, pare e perceba. O céu está se movendo.
O mesmo Deus que controla o universo, move o tempo e o espaço para te alcançar onde você está. Nada é coincidência quando Ele decide te responder através da vida. Quando você percebe que sobreviveu ao que te destruiria. Você talvez não tenha percebido o exato momento em que as coisas começaram a mudar. Não houve um milagre visível, nenhum sinal extraordinário, nenhuma grande revelação, mas de repente você olha para trás e percebe, você está de pé. O que deveria ter te destruído não conseguiu. Aquilo que um dia você achou que não suportaria, passou. E mesmo com marcas, você está aqui. Esse é um dos sinais mais fortes de que Deus escutou a sua oração. Ele não respondeu do seu jeito, mas respondeu com sobrevivência. O 10º sinal não está em algo que aconteceu, mas em algo que não aconteceu. Você não foi consumido pela dor. A tristeza não te matou. O medo não te paralisou para sempre. Você pode até ter cambaleado, mas algo te manteve em pé. Esse algo tem nome: misericórdia. A mesma que renova todas as manhãs, a mesma que te sustentou em silêncio enquanto você achava que estava sozinho. O milagre silencioso é esse: acordar num dia comum e perceber que você venceu algo que pensou que não suportaria, que a dor perdeu a força, que a angústia já não grita tanto, que você já não é mais o mesmo de antes. Essa mudança não foi mágica, foi espiritual. A sua oração não moveu apenas o céu. Ela te manteve firme até que o céu se manifestasse. Deus muitas vezes não muda o cenário de forma imediata, porque está escrevendo uma história que precisa de capítulos de superação. Ele quer que você veja o quanto cresceu, o quanto amadureceu, o quanto hoje você consegue resistir com fé. O silêncio dele nunca foi descaso, foi estratégia. Ele te fortaleceu em silêncio para que você reconhecesse que a maior resposta era você continuar crendo mesmo sem ver nada. E quando você entende isso, você percebe que o verdadeiro milagre não é a bênção que chegou, mas o coração que não se perdeu durante a espera. O maior milagre é você. E cada vez que se levanta, mesmo sem forças, o céu celebra a oração que Deus escutou e respondeu com sustentação, o silêncio que revela a presença. Você passou por noites longas, dobrou os joelhos, clamou, esperou. E em muitas dessas orações, tudo o que recebeu foi silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal visível. Mas agora você entende. O silêncio não foi ausência, foi presença em forma de cuidado. Foi Deus te ensinando a ouvir o que só pode ser captado por corações que confiam. O silêncio de Deus nunca foi vazio. Ele foi cheio de intenção, cheio de proteção, cheio de amor. Ele esteve em cada lágrima enxugada no secreto, em cada suspiro onde você disse, eu não aguento mais. Ele estava lá quando você não conseguiu orar, mas continuou acreditando. Deus não precisa falar alto para estar perto. Ele é o tipo de pai que segura firme sua mão sem fazer alarde, que permanece quando todos vão embora, que permanece quando até você pensa em desistir. Essa é a revelação. O silêncio de Deus é um santuário, um lugar sagrado onde a fé é refinada, onde a alma amadurece, onde o amor dele se torna mais real do que qualquer palavra. Ele não te abandonou. Ele te conduziu por um caminho onde o som da sua voz cede lugar ao som da sua presença. E quando tudo se calou ao redor, ele falava por dentro, com paz, com força, com direção. Agora você pode ver, cada um desses sinais foi um lembrete do céu. Filho, eu te escuto, nunca parei de ouvir. E se você ainda está esperando por uma resposta audível, lembre-se, algumas orações são respondidas com paz, outras com livramento, outras com transformação, mas todas, sem exceção, são ouvidas. E nenhuma lágrima sua caiu no chão sem que Deus recolhesse. O silêncio que você enfrentou foi o solo onde Deus plantou novas raízes.
E tudo o que é plantado em fé floresce no tempo certo. Você não saiu ileso, mas saiu mais forte. E agora carrega em si não apenas a certeza de que Deus te escuta, mas a convicção de que mesmo quando o céu se cala, o trono continua ocupado e o rei continua cuidando de tudo. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe nos comentários o sinal mais forte que você já percebeu de que Deus estava te ouvindo, mesmo no silêncio.